Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar de Kaizen e Kaikaku, duas modalidades da mesma ideia, que são promover mudanças boas, mudanças que gerem um impacto e que afetem no final do dia os objetivos que a empresa se propõe, né? Então, é comum ver por aí, né, assim, as empresas quererem fazer melhorias, quererem mudar as coisas. E às vezes até começam com uma certa energia, mas passa um tempo, elas vão morrendo na praia. É assim, a coisa mais comum que a gente vê por aí. E teve uns meses atrás, eu ministrei um treinamento num dos meus clientes, e a pauta era atendimento, né? Como atender melhor os nossos clientes, que é uma pauta que está muito em voga, né? Na época, eu fiz o treinamento bastante baseado naquele livro Como Chegar ao Sim, que é uma pesquisa da Harvard, e eles é um livro mais focado em negociações, né? Então seria a princípio mais aplicado para vendas ou para compras, mas no final do dia um bom atendimento envolve uma venda de um serviço, de um produto, da imagem da empresa ou mesmo em chegar em um consenso com o cliente, né? Quando as coisas estão tudo bem, muito bem, é mais fácil. Mas quando tem algum problema, o que é bastante normal, né? A gente precisa chegar num meio termo. E esse meio termo não vai ser nem para um lado nem para o outro, né? A gente vai explorar as opções e avaliar aí tudo que cada um está colocando na mesa, né? Ou seja, o que cada um está insistindo e está buscando, quais são os interesses, né, de cada um e principalmente as posições, né? Então a gente vai olhar para as posições que cada um está tomando e vai tentar ou vai buscar, né, chegar numa terceira via, numa opção melhor do que a primeira e melhor do que a segunda, de forma que a gente atenda as duas simultaneamente. Isso é muito comum, né? Então, um exemplo que eu dei foi, por exemplo, né, você vai na feira e você quer comprar laranjas. O vendedor de laranjas, ele acredita que a laranja vale menos do que o dinheiro que ele está buscando, que ele está querendo vender. Então, a laranja custa, sei lá, R$ 12 o balde. E você acredita que o seu dinheiro vale menos do que a laranja. Então, você tem um interesse na laranja, ele tem um interesse no seu dinheiro. Vocês conseguem chegar num acordo fazendo a proporção entre a laranja e dinheiro. Isso aí vale para uma venda de uma empresa e vale também para uma negociação, para uma arte, né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque nesse treinamento que eu ministrei, eu apresentei aquela famosa fábula do Esopo, né? O Teodoro, a gente comprou muitos livrinhos infantis, etc., e muitos deles trazem essas fábulas, né? Que são fábulas muito antigas. A gente está falando de uma fábula de antes de Cristo, né? Então, tem um conhecimento grande ali em torno dela. E a fábula que eu trouxe foi da lebre e da tartaruga. Então, o que a fábula conta, né? Os bichos da floresta queriam ver qual que era o bicho mais rápido, e quem se candidatou ali para a corrida foi a lebre e a tartaruga. E eles escolheram a coruja, se eu não me engano, para julgar aí quem que é o vencedor dessa corrida. Então, claro, a lebre saiu em disparada no começo da corrida, deixou a tartaruga muito para trás. E ela ficou caçoando da tartaruga, né? A sua lerda, né? A sua tartaruga. E achou que a corrida já estava ganha. E como ela tinha colocado uma frente muito grande, ela parou para tirar um cochilo, descansar ali no meio, porque ela gastou muita energia, não conseguiu sustentar aquele ritmo tão frenético. E nesse meio tempo, a tartaruga seguiu no seu passo constante, lento sim, mas constante, persistente, né? Disciplinado. E no final do dia, a tartaruga chegou na linha ali de chegada e foi sagrada a criatura mais rápida da floresta. É claro que aqui a gente está falando de uma corrida longa, né? A gente não está falando de uma corrida de 50 metros, 100 metros. Então, é mais ou menos a mesma ideia da gestão das empresas.
a gestão, seja de um plano estratégico, ou gestão de processos, gestão de pessoas, gestão da qualidade, gestão de riscos, e a vida empresarial como um todo, hoje pode ser vista como uma maratona, né? Ela não é um tiro curto, e é uma maratona com obstáculos, e é uma maratona que muitas vezes você não está propriamente tão pronto e preparado para ela. Você não sabe se vai ser uma ultramaratona ou se vai ser uma maratona, mas de qualquer forma é uma maratona. E nesses tipos de corrida não adianta a gente sair igual um louco, um desesperado no começo, querendo colocar à frente e caçoando de quem não está conseguindo acompanhar, se a gente não tiver uma progressão geométrica ali dos nossos avanços. Então, o que acontece? Por que a tartaruga venceu? Porque a lebre parou. Claro, se a lebre é melhor você ir rápido ou devagar? É melhor você ir rápido, né? Agora, é melhor você ir rápido por pouco tempo ou devagar por muito tempo? Aí já depende. Então, o que acontece? Nas mudanças organizacionais, a mudança nas empresas, a gestão, o gerenciamento, né? A governança precisa equilibrar uma agilidade, né? Uma energia concentrada com a persistência de longo prazo e a disciplina. São dois princípios que regem não só a gestão, mas no final do dia tudo, né? Nossa família, as cidades que a gente mora, o país, enfim, todas as iniciativas que a gente tenha vai ter esses dois aspectos. Né? Por que eu estou falando tudo isso? Quem que eu sou? Meu nome é Ronaldo Camargo, eu sou consultor de empresas já há mais de 8 anos. Eu trabalhei, já entreguei mais de 30 projetos de melhoria de organizações em diversos segmentos. E aqui no YouTube eu trago conhecimentos de gestão de processos, gestão de pessoas, gestão de mudança, qualidade, enfim, toda essa esfera, essa seara aí de gestão. Nem toda mudança é uma mudança boa. Esse é um primeiro ponto que a gente precisa colocar, né? Existem mudanças que não vão afetar o resultado final da empresa, não vão afetar as iniciativas que afetam o resultado e não vão afetar propriamente nada. Então, existem mudanças desse tipo, né? Que troca 6 por meia dúzia. Né? Antes estava ruim, parece que mudou e piorou. Acontece. Agora, o Kaizen não é esse tipo de mudança. O Kaizen, ele é uma mudança boa. Então, o Zen é essa questão da boa, contínua, e o Kai, a melhoria, né? A mudança. Então, mudar para melhor. O Kaizen, ele é uma atividade rotineira, é uma atividade que está mais associada aí com a ideia da tartaruga, e não da lebre. A tartaruga que progressivamente avança no seu caminho de maneira continuada por muitos anos. Então, no decorrer de muitos anos, você vai ver ela muito melhor do que a lebre, ela muito mais na frente. Por quê? Porque ela vai conseguir caminhar por uma distância, ela vai conseguir caminhar devagar, mas por muito tempo, né? Então, assim, é aquela coisa, né? Se você tem pressa, faça poucas coisas e faça só elas por muito tempo. Aí as coisas vão caminhar. Então, se você quer escrever bem, escreve todos os dias um pouco. Se você quer ler bem, lê todos os dias um pouco. Se você quer melhorar a sua empresa, melhorar o seu departamento, melhora todos os dias um pouco. Esse é o conceito por trás da tartaruga, o gancho aí que eu peguei na fábula do Esopo. Ok. E a lebre? A lebre, ele é esse outro conceito do Kaikaku. O Kaikaku já é a melhoria mais disruptiva, né, que representa ali uma ruptura brusca no status quo, né? É você mudar um sistema, é você mudar uma forma de planejar uma fábrica, é você criar uma nova área na sua empresa, é você contratar uma gerência que antes não existia ou absorver uma gerência na outra, enfim, são mudanças inovadoras, né, que não são uma progressão de um processo que já vem acontecendo, são coisas mais disruptivas mesmo. E a gente pode considerar assim, Kaizen, uma mudança frequente, contínua, e o Kaikaku, uma mudança radical. Tá.
Se eu falei que a tartaruga é tão boa, por que a gente precisa do Kaikaku? O que acontece? O ideal é a gente balizar esses dois princípios. A gente balizar, melhor dizendo, a gente equilibrar esses dois princípios da lebre e da tartaruga, ou do Kaikaku e do Kaizen. Então, o ideal é a gente equilibrar esses dois princípios, que são mudanças persistentes com mudanças radicais. Como a gente faz isso na prática? Eventualmente é interessante você fazer uma espécie de mutirão. Esse mutirão a gente chama tradicionalmente de evento Kaizen. Evento Kaizen é uma semana, um dia, um período definido de tempo onde as equipes vão estar bastante focadas, vai ter uma equipe, vai ter um planejamento e vai ter uma virada de chave. Qual que é o problema do Kaizen? Ele não tem tanto uma virada de chave. Eles como são mudanças diárias e frequentes e contínuas, você não fica soltando muito balão, você não solta foguete, né, como o pessoal fala, não cacareja dentro da empresa, né, aquele ditado, né, galinha que não cacareja vai para a panela. Então, o que acontece? Se você quer mudar uma área, mudar uma empresa, é interessante você fazer a persistência do Kaizen, fazer ali aquele passo de tartaruga da melhoria do dia a dia, o feijão com arroz, mas eventualmente você programar de fazer mudanças mais disruptivas. Isso aí vai gerar uma injeção de gás na tua equipe, na tua empresa como um todo. Assim, a cultura de melhoria vai ficando mais intensa. As pessoas que participaram de um evento Kaizen, elas vão estar mais em destaque na empresa. E aí depois os outros eventos Kaizen, se você fizer um a cada 2 meses, a cada 3 meses ou por mês mesmo, as pessoas vão querer participar disso. E elas vão querer participar também dos Kaizens. E aí a coisa começa a funcionar melhor, a coisa começa a ganhar mais energia, mais ritmo mesmo. O que acontece? Outro aspecto do Kaizen é que o Kaizen, a melhoria, ela só vai ser contínua se a gente conseguir melhorar em cima da melhoria, por premissa. Por que eu falei que a tartaruga ela tem uma progressão geométrica? Porque o Kaizen, digamos que você melhorou uma atividade hoje e amanhã você vai mudar aquela atividade para outra coisa. Então você basicamente perdeu aquela melhoria anterior, né? É como se você tiver um computador, você coloca uma placa SSD no computador, ele ficou melhor, e daqui uma semana você troca de computador. O que aconteceu? Aquela placa não valeu de nada. Claro que às vezes a gente precisa entender que, bom, a gente já foi até onde dava, agora a gente precisa fazer um Kaikaku aqui, tem que fazer uma melhoria radical, brusca, para a gente subir de patamar, que a gente já chegou onde dava com os Kaizens diários. Acontece. Mas no longo prazo, a gente precisa sempre pensar no nosso Kaizen no sentido de uma visão mais ampla do que aquela atividade que a gente está fazendo no momento. Ou seja, por exemplo, um dos meus clientes pediu esses dias, né, para eu fazer uma explosão das fichas técnicas. Ele falou: eu quero saber quanto consome de um determinado item aqui na minha produção, que era um item semi-acabado. O que eu fiz? Em vez de eu fazer na mão isso e falar para ele: olha, sua produção consome 1.000 quilos desse semi-acabado, ou consumiu 1.000 quilos em julho, eu fiz de uma forma que eu já consigo saber de todos. Por quê? Porque eu sabia que no futuro eu ia precisar trabalhar a questão do planejamento e controle da produção, PCP. E para isso eu precisaria explodir tudo que um produto precisa fazer, tudo que a produção precisa fazer para entregar um determinado produto. Desde a hora que ela consome matéria-prima, insumo, passando pela produção dos semi-acabados, consumo desses semi-acabados para gerar um produto final. Normalmente isso aí faz-se num sistema, num SAP, no Cienge, enfim. No caso, meu cliente não tem esse sistema disponível, eu precisei fazer. Agora, quando eu respondi a pergunta do semi-acabado que ele tinha me questionado, porque ele estava querendo avaliar um investimento em um determinado equipamento, se justificava ou não, pelo volume, né, de produção,
eu já pensei, bom, na sequência eu vou precisar fazer essa história aí do PCP. Então eu já vou fazer de uma forma que, por mais que me dê, 30% a mais de trabalho, eu já vou conseguir fazer uma série de outras iniciativas depois dessa melhoria. Essa melhoria vai me permitir melhorar outras coisas. Então, quando você estiver pensando num Kaizen, é sempre importante você pensar nisso. Não você não fazer coisas que você não vai conseguir melhorar depois, ou que vai ser base para outras melhorias. O ideal é que a melhoria ela seja tipo um degrau. Tem essa foto mesmo nos livros de Lean. Uma escada, né? Em que a pessoa vai subindo ali degrau por degrau, e cada melhoria, cada Kaizen, ele se torna a baseline para o próximo Kaizen. Não sei se está ficando muito genérico o que eu estou falando, espero que esteja ficando claro. O que é o Kaikaku? Basicamente a gente pular degraus. Pular 3, 4, 5, 10 degraus ao mesmo tempo, né, de uma vez só. Quando a gente está pulando muito alto, a tendência ou a chance de você escorregar e cair é maior, né? Agora, quando você vai fazendo um por um, é sempre, assim, mais prudente, digamos assim, né? Então, o Kaizen, ele precisa contemplar essa visão de futuro para, de fato, ser Kaizen, para, de fato, ser melhoria contínua. Para a gente não ficar colocando, sabe aquele gestor que dispara várias coisas? Faz isso, fez. Ah, não, isso aí não, agora faz outro. A gente precisa conseguir construir em cima da construção, da fundação. Né? Porque a gente faz a base, faz o contrapiso, faz o pilar, faz a laje, enfim. Deu para entender, né? E o Kaikaku, ele já vai ser esses marcos que eu falei, onde a gente consegue estourar um foguete, chamar a equipe, chamar a diretoria, dar um ânimo e, claro, levar a empresa para um outro patamar. Levar o departamento, sua área, para um outro estágio que ela não conseguiria sem o Kaikaku. Né? Uma organização, por exemplo, num estoque, ele pode ser um belo de um evento Kaizen, né? Uma ruptura, assim, na situação co, desde que ela venha acompanhada com, por exemplo, uma revisão de um processo, de um POP, revisão de um Kanban, ou introdução de um Kanban. Tudo isso pode ser amarrado dentro de um evento Kaizen previamente programado e organizado, como eu falei, e a gente consegue fechar aí uma grande mudança na nossa empresa, tá? Uma coisa que é interessante é a gente conseguir fazer MVPs, né? Isso aí eu trouxe lá daquele livro do Startup Enxuta. Depois eu coloco o link desses livros todos aqui ou no vídeo ou na descrição, enfim. Mas na Startup Enxuta ele pensa assim, o que é a menor coisa, a menor entrega, a menor iniciativa que eu possa fazer para atingir o meu resultado, né? Ou se você for uma startup, qual que é o produto mínimo viável, né? O que será o mínimo que eu posso entregar que você, por exemplo, que está me ouvindo, quer receber, né? Isso aí é uma excelente coisa, inclusive para você deixar nos comentários, né? Se você está gostando desse tipo de vídeo um pouco mais aberto, né? Sem uma pauta muito explícita, mas em torno, claro, do Kaizen e do Kaikaku, você pode me falar, né? Olha, Ronaldo, eu queria saber mais sobre isso aí que você falou. Eu vou considerar, tá bom? Então, para a gente fazer tantos nossos eventos Kaizen, os nossos Kaikakus, os nossos Kaizens, vale a pena a gente pensar nisso. Qual que é a menor entrega que eu posso fazer que vai melhorar as coisas? É isso. Pronto. Quanto tempo que eu levo para fazer isso? 2 meses? É muito tempo. Precisa máximo uma semana, 15 dias. Suficiente para fazer uma entrega mínima. Ah, tá, a pessoa vai ter que copiar e colar, não vai ser automático. Seria bom se fosse? Seria, mas nesse momento não vai ser. A gente vai testar assim, a pessoa vai copiar e colar. Nossa, mas a pessoa é uma porta. Então a gente vai colocar aqui uma trava na célula do Excel, ou a gente vai travar isso no sistema, se tiver sistema, né? O caso é que muitas vezes não tem. Então, assim, as pequenas melhorias que conseguem ser base para melhorias seguintes, elas vão trabalhar numa progressão geométrica. Então, o patamar de excelência vai ser exponencialmente melhor, porque cada hora de trabalho nossa nas melhorias, ela vai representar
bases para melhorias futuras e seguintes. Então, cada vez mais a gente vai estar com mais ferramental e mais massa com inércia de mudança e de melhoria. Aí a gente começa a criar o que a gente chama de melhoria contínua. Melhoria contínua não é melhorar sempre no mesmo ritmo, é melhorar cada vez mais rápido, cada vez melhor. É melhorar a melhoria. Óbvio, né? Tem que ser, não é? Faz sentido. E a mudança constante, ela vai andar de mãozinha dada ali com mudanças radicais. A gente não faz mudanças radicais sempre, mas eventualmente é bom fazer. Então, é isso. No final da fábula, a tartaruga acaba vencendo, né? Porque ela sabe aonde ela quer chegar. Ela não quer tirar sarro no coleguinha ali que está mais devagar. Ela sabe que tanto faz, né? Como você está aprendendo um instrumento musical ou uma língua depois de velho, né? Se você, por exemplo, eu toco violão. Se eu tocar violão todos os dias, 20 minutos por dia, em 10 anos eu vou estar tocando todas as músicas que eu quero tocar. Não é assim? Faz sentido. Ou 5 anos. E aqui no YouTube é mais ou menos assim, né? Eu me propus, eu falei isso em algum vídeo anterior, eu me propus a gravar mais vídeos e vídeos sem muita edição e sem muito PowerPoint, enfim, justamente porque eu queria manter um contato mais frequente aqui no YouTube, para justamente melhorar mais, justamente para entender melhor o que eu consigo agregar dentro dessa plataforma e para fazer algo mais próximo com a tartaruga mesmo. Só que para isso a gente precisa perder de vista aquele resultado imediato, né? O Kaizen, ele não vai ter um resultado imediato. Ou se tiver, ele vai ser um resultado mais marginal. Só que com o tempo, vários Kaizens, eles vão dar um resultado impressionante. Quem olha para o passo da tartaruga num horizonte de tempo de 30 segundos vai falar, não melhorou nada. Tá, mas se você olhar 3 anos, melhorou muito. E a empresa, ela precisa ter essa concepção de longo prazo, né? Inclusive, lá na cultura Toyota, né, nos princípios de gestão da Toyota, deixa eu ver o nome certinho. Modelo Toyota, o Licker, ele vai falar que um dos princípios da Toyota é ter essa visão de longo prazo, né? Subordinar as decisões de curto prazo à visão de longo prazo. Então, é isso que o Kaizen vai trazer e é aí que a empresa consegue se posicionar muito melhor no futuro. Então, eu não estou fazendo esse trabalho para agora, mas eu estou fazendo esse trabalho como uma construção futura de um trabalho que está embrionário ainda. Então, é isso. Eu não sei... Então... Então, sobre o Kaizen e Kaikaku é isso, né? Agora, você quer aplicar isso? Escolhe um processo que você está travado, ou um projeto, né? E pergunta qual que é a menor mudança possível que entregaria algum valor para esse projeto, ou para essa área, ou para esse fluxo, ou para essa empresa. Né? E aplica essa melhoria com a intenção de documentar esse aprendizado e que essa melhoria seja a base para futuras melhorias. Não uma melhoria clássica da qualidade, são os manuais da qualidade, política da qualidade, que vai trazer muita coisa, né? Quem nunca trabalhou em empresa que tem qualidade acha que é uma formalização à toa, uma coisa boba e tal, mas que ela traz uma fundação muito sólida para a empresa, tanto de aprendizado quanto de capacidade de melhorar no futuro, né? Então você se não for qualidade, enfim, você vai escolher ali teu processo, vai aplicar essa melhoria, vai documentar o que você aprendeu e vai passar para os outros, vai fazer uma certa propaganda disso interna. Não tenha medo de fazer a propaganda, falar que você fez mesmo, expor os resultados. Se os resultados não atingiram aquilo que você esperava, propõe o que você tem que fazer na sequência, né? Seja imparável. Se você perder, se não der resultado, você ainda assim ganha, porque você sabe que aquele caminho que você tomou não deu resultado. Então você vai tentar outro.
baseado já no que você aprendeu, você já tem um degrau acima, porque antes você não sabia que aquilo lá não dava resultado. Então você vai definir a próxima melhoria e vai conectando esses degraus e subindo essa escada. Calma, né? A figura do gerente Lean é aquela pessoa que está ali com um corrimão, uma corda, ajudando a pessoa que está embaixo subir, né? Ele não está empurrando para cima, colocando os colaboradores dele na fogueira. Não, ele está orientando, né? Um mentor vai ajudar também, enfim, um gestor Lean, alguém que tenha mais experiência com transformação de empresas, né? E você vai poder compartilhar com ele ou com o dono e discutir e usar o seu bom senso, né? Então a melhoria tem muito a ver com bom senso. Claro, você vai ter muito mais conhecimento aplicando as coisas na realidade. A partir de que você aplica, você, como eu falei, você cresce sim ou sim. Não tem opção de não melhorar. Esse que é a questão. E a tartaruga, ela vai vencer com o tempo. E ela, não importa que ela é mais lenta, mas ela tem um rumo, e cada passo que ela dá em direção à chegada está aproximando ela daquela chegada que inevitavelmente vai vir. Então, você, com o tempo, vai pegar o jeito e as coisas vão entrando, como que eu posso falar, numa agilidade compatível com as suas expectativas, mas no começo é assim mesmo. Então, não se frustre, não se coloque expectativas demasiado altas, né? Uma carga que seus ombros ali não possam carregar, ou que os ombros da sua equipe não possam carregar, né? Então, pensa nisso, né? Não transforme... E assim, a gente transforma a mudança num evento pontualmente, mas a gente quer, no fundo, que a mudança seja transformada, seja incorporada na cultura da empresa. Uma mudança gerenciada, uma mudança acompanhada, né? Uma mudança organizada e progressivamente, que seja capaz de atingir progressivamente mais resultados com o tempo, mudanças para melhor, né? Então, melhora devagar, melhora sempre, melhora com método e melhora com propósito, tá bom? Acho que conseguimos falar aí do Kaizen e do Kaikaku. Se você assistiu o vídeo até aqui e não curtiu esse vídeo, você é um criminoso, porque nós estamos aqui conversando há mais de não sei quantos minutos, 15 minutos, e dá essa força aí pro canal. Se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário, fala lá o produto que você quer que eu te dê essa ajuda, ou o vídeo que você tem interesse, que gostaria que eu produzisse. Eu vou sempre levar isso em consideração, tá bom? Fiquem com Deus e feliz Dia dos Pais a todos!